no berço do renascimento das artes e da cultura europeia, na cidade de Florença. Na sua época, ainda não havia a unificação italiana e as cidades que ficavam localizadas na Península Itálica eram independentes. Apesar dele ter entrado para a história como um grande filósofo e político teórico, na verdade foi na prática que Maquiavel construiu sua carreira. Ele foi um destacado funcionário público florentino em duas épocas completamente opostas da sua cidade, a República e a Monarquia. Sobre a sua juventude, existem poucos registros, mas ele é indicado como uma pessoa bem-humorada e juvenil. E foi em 1498 que, pela primeira vez, ele foi nomeado para um cargo público na Florença. Primeiro, ele se tornou segundo secretário da senhoria e 3 meses depois ele cresceu para chefe da segunda chancelaria. Em 1501, Maquiavel se casou com a Marieta e juntos eles tiveram 6 filhos, sendo 4 meninos e 2 meninas. Ele acabou sendo muito ausente por conta das viagens que ele fazia, mas ainda assim ele provia auxílio para a esposa dele e para os filhos dele através de ajudantes. Ele foi indicado como um pai bastante carinhoso, mas a vida familiar dele aparentemente não o satisfazia tanto, porque ele tinha muito costume de frequentar festas e tavernas pela cidade. Em 1512, os Médici retomaram o poder da Florença, então, um ano depois, em 1513, por conta da forte atuação que Maquiavel teve com o governo anterior e a sua ligação com as milícias e as campanhas militares desse mesmo governo, ele acabou que sendo acusado de conspiração, então ele foi preso, torturado, uma semana depois foi solto, e quando ele foi solto, ele decidiu que ia passar um tempo exilado na sua casa do campo, e foi exatamente nessa época que ele começou a redigir os primeiros esboços de O Príncipe, que é uma de suas obras. Em 1520, Maquiavel ele retornou para o serviço público, não mais na chancelaria, mas sim como historiador oficial de Florença. Aí ele foi encomendado a História de Florença, obra na qual demorou cerca de 5 anos para ser finalizada. Maquiavel ele permaneceu com Lourenço, atuando como conselheiro e sendo enviado a algumas missões. O filósofo, teórico político e funcionário público florentino, ele faleceu dia 21 de junho de 1527. Seus principais livros, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre e O Príncipe, eles foram publicados postumamente em 1531 e em 1532, respectivamente. Algumas curiosidades é que Maquiavel, além dele ter sido um filósofo, historiador, cientista político, ele também foi um grande dramaturgo. Isso mesmo, ele escreveu várias peças de teatro. Dentre elas, o autor escreveu uma, sendo ela a mais conhecida, a Mandrágora. Nessa comédia, que é considerada um primoroso trabalho do período renascentista, a história ela se passa em Florença e temos como protagonista o jovem Calímaco, que é apaixonado pela Lucrécia, mas ela é casada com o Dr. Messernicia. Contada em 5 atos, é basicamente uma sátira sobre a corrupção da sociedade italiana da época. Outra curiosidade, que muitas pessoas já devem saber ou não, é que o adjetivo maquiavélico ele é inspirado no nome Maquiavel e na maioria das vezes está associado à maldade. Maquiavel foi claramente inspirado por um espírito humanista renascentista, que pegou as influências do mundo clássico e as transformou para as deixar aptas à sua época. Dentro dessas referências aparecem Tito Livre, Tucídides, Cícero, Platão e Aristóteles. Com sua engenhosa teoria, ele acabou inaugurando uma política moderna, que ecoa até hoje em nosso mundo, inspirando estadistas, governantes e toda a classe política, que encontra nessa teoria uma poderosa ferramenta política. Intelectualmente, ele teceu influências seja para concordância ou discordância em Thomas Hobbes, John Locke, os iluministas franceses como Voltaire e Montesquieu, Rousseau, Hegel e Marx. Dando continuidade ao assunto, falaremos agora sobre a teoria política de Maquiavel. Antes mesmo de adentrar na teoria, é importante ressaltar que ela sofre influências do local onde ele vivia, que era Florença, na Itália. Florença, apesar de ser uma república, não era democrática. Os cargos políticos eram distribuídos às classes ligadas à burguesia e à nobreza. A exemplo disso, temos a família Médici, que eram duques, nobres donos de terra,
e governavam Florença na época que Maquiavel nasceu. Diante disso, é possível concluir que a teoria política de Maquiavel é fruto daquilo que ele vivenciou, uma política não democrática em uma cidade cheia de conflitos internos e externos e que ainda sofria a influência da Igreja Católica. Em sua teoria, ele destacou a importância de manter o poder, ou seja, que o governante manter-se no poder para que a ordem social e o Estado sejam preservados. Ele se destacou como um teórico absolutista e, assim como outros renascentistas, ele inovou ao separar o domínio religioso do político. Maquiavel teve uma ampla obra bibliográfica. Sua obra que mais se destaca é O Príncipe, escrito em 1513 e publicado posteriormente em 1538. Ele também foi um importante teórico do Renascimento e escreveu sobre política, ética e natureza humana, além de peças de teatro e contos. Suas obras foram Decenal, escrita em 1506, Relatos sobre os fatos na Alemanha, escrita em 1508, Retrato sobre as coisas na França, escrita em 1510, O Príncipe, em 1513, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, escrita entre os anos de 1517 e 1521. Depois ele escreveu A Arte da Guerra, no período de 1517 a 1520, e por último, A Mandrágora, em 1518. Ao longo de sua carreira política e também por meio de suas obras, Maquiavel elencou frases célebres como: "Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster de ameaças verbais ou insultos." Ele também falou que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E a mais reflexiva: os homens têm menos escrúpulos em ofender a quem se faz amar do que quem faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão, que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Por fim, compreender a trajetória de Maquiavel como figura política e intelectual é muito importante para que as circunstâncias nas quais o pai da ciência política pensou e escreveu sejam de fato entendidas.